hora você vai usar ela uma hora ou outra na sua vida. A menina, ela já começa a ver, por exemplo, a acne e a queda de cabelo como um fator assim, cara, puta, fodeu, né? E coisas irreversíveis, né, cara? Aumento de clitóris. Arnold Schwarzenegger admite ter feito uso de hormônios. E era uma notícia que disse, olha, ele usou. Mas tipo assim, não é algo que precisa se admitir, né? Então, mas era Tabu. que era exatamente o tamanho tabu. Salve, salve galera! Começando aqui mais um episódio do Põe no Prato Podcast. E hoje a gente vai discutir dentro do universo do esporte, né? Estamos aqui com grandes convidados, Smarrin, Adriel, Smiley. Vou pedir a gentileza de vocês se apresentarem, falarem qual que é a atuação de vocês e já deixar aqui o nosso muito bem-vindo, né? Que vocês sejam muito bem-vindos e agradecer a presença de vocês. Legal. Então vamos lá, meu nome é Ismael Sabem, sou fisioterapeuta, tenho uma pós-graduação em fisioterapia esportiva e fisioterapia na parte ortopédica, de trauma ortopedia, mas venho atuando aí mais na área hoje com o pessoal do fisiculturismo, com prevenção de lesões. A gente pega ali alguma parte também dos jogadores de futebol, mas hoje o foco principal ali está entre crossfit e fisiculturismo. Perfeito. Adriel. Adriel, formado em Educação Física, pós-graduação em Bodybuilding como treinador. Por favor, não use a palavra coach, pelo amor de Deus. Estou atuando basicamente na questão fitness mesmo. Pessoal tanto de fisiculturista, tem alguns atletas com preparo, de pessoal que quer dar uma geral no corpo. Boa. Isso mesmo, então hoje a gente vai falar de prevenção de lesão, né? Eu acho que a gente consegue acompanhar que a quantidade de pessoas que têm interesse ou que estão fazendo atividade física tem aumentado, né? Dos anos para cá, o número de pessoas procurando ali ginásio de academia, os próprios boxes de crossfit, eu acho que isso cresceu bastante nos últimos anos e com certeza, né, a incidência de lesões também vem crescendo proporcionalmente a esse incremento, né, de pessoas que praticam atividade física. Como que você vê esse cenário, Ismar? Eu acho que assim, no começo, antigamente, a gente pegava muitas pessoas já com lesão, então elas procuravam a gente já num grau de lesão, e hoje acho que 80% do que eu atendo é de área preventiva, então a gente vê como o pessoal tem procurado, até para a gente falar muito disso, eles têm procurado os profissionais para fazer a parte profilática mesmo, de prevenção. Então, os pacientes que começaram comigo, os atletas que começaram comigo, sempre foi por alguma queixa de uma ruptura ou alguma lesão mais séria, ou vindo de um pós-operatório. E hoje já, quando aí continuaram o tratamento comigo, vem uma vez semanal, a cada 15 dias, ou mesmo mensal, mas de forma bem preventiva. Então a gente vê que o povo está se preocupando mais com isso, né? Que então legal. eles têm levado essa parte mais importante, tem colocado a gente, até como, que nem meus pacientes falam, você já está na folha de pagamento, tá? Eles já colocam a gente mesmo ali com uma mais séria de forma bem preventiva. Que legal. Eu infelizmente faço parte da primeira estatística ali que você comentou. Até já estivemos juntos, Os né? dois já foram meus pacientes. Me atendeu num pós-maratona precisei de ajuda para subir a escada, né? Mas realmente que bom que então a gente tem essa métrica, né? Então hoje a gente tem essa ação preventiva e com o Adriel que estaria ali, né? Na preparação de atletas. Então, Fazendo as lesões. Isso, fazendo as lesões. Qual que é agora o seu lado, né? Não, assim, até agora eu tive basicamente um cliente que se lesionou esse ano ainda, mas também teimou e foi em 4 campeonatos esse ano. E aí, campeonato atrás de campeonato, corpo debilitado, chegou a hora que, assim, o ombro dela começou a reclamar, eu falei, Maria, para, 50 anos de idade. Ela falou, não, mas eu vou conseguir vaga pro Nacional. Eu falei, não, tranquilo, entendo, né, importante. E aí foi, e agora tá um caso ali que já tá análise para talvez cirurgia. Então, assim, mas é aquela história, eu sempre falo, alta performance, não vai ser bonito. Você acha que é uma sentença, vamos dizer assim, entre aspas, né? O cara que trabalha no rendimento, enfim, elevado, ele vai se lesionar? Já dá pra ter essa percepção, cara, isso é uma condição de quem treina nessa intensidade. Garantia não é, você não tem garantia, né? Mas, assim, você tá se colocando muito mais a risco. Sim. A real, assim, no meu ponto de vista de ignorante da parte de lesão, porque fisioterapia não é a minha parte. Mas assim, sempre que eu vejo lesão ou por excesso de um ponto que você não tem mais alongamento no músculo,
a pessoa força ali, ou para aquele excesso que a gente sempre conhece, que a pessoa, tipo, vou colocar mais carga, vou fazer mais. Às vezes, doidona de pré-treino, a pessoa se estimula a fazer mais. Eu acho que quando o cara quer ser atleta profissional, ou a mulher mesmo, a gente já não tá mais falando de segurança tanto, né? Tudo que é algo profissional, ele já não é algo saudável. Mas quando a gente está falando de atleta amador, geralmente ele vem por encurtamento, por uma falta de mobilidade. Então hoje a gente trabalha muito com a parte de liberação miofascial, é o que mais procuram a gente. A gente trabalha com mobilidade, por exemplo, o Men's Physique trabalha muito com a parte de ombro, né? Então a gente faz alguns exercícios ali, até de elástico mesmo, que parece ser besteira, mas para trabalhar a parte de manguito rotador dele. Mas vamos lá, a gente trabalha na parte de liberação, que é o que mais procuram. Então é para tirar esses encurtamentos. Então se o atleta está muito encurtado, existe um desgaste, até mesmo por excesso de carga ou por movimentos repetitivos, acaba fazendo um estresse na musculatura. Sim. E às vezes ele nem tá com uma sobrecarga muito grande, cara, e acaba fazendo uma lesão ali, porque já existe um estresse ali. Então quando o atleta procura, então a gente já tenta perguntar primeiro qual que é a parte profissional, o que ele trabalha quando ele não... Porque o atleta amador é só um hobby ali, digamos assim. Tem um sonho de ser um atleta profissional, mas existe um trabalho por trás disso. Então a gente precisa entender o que ele faz no dia a dia para entender por que se está gerando estresse no ombro. Cara, vou dar um exemplo aqui, tipo cabeleireiro. O cara vai ficar com o secador o tempo todo fazendo um movimento repetitivo sem carga. Ele chega à noite, faz um estresse a mais ali na região. Então a gente já sabe que tem várias microlesões ali acontecendo. Então o nosso trabalho vai ser muito específico em cima disso. Então uma liberação miofascial bem feita na região escapular, na região de ombro, aliviando o peitoral clavicular para tentar tirar esse estresse, para deixar ele tentar treinar sem acontecer um tipo de lesão mais séria. Mas acho que daí entra muito bem o papel de vocês, né? Que estão treinando, por exemplo, o atleta, de ver ele executando o movimento para ver, puxa, o cara pode se machucar aqui fazendo esse tipo de exercício, né? Então acho que esse feeling, essa percepção tá muito em quem tá com o atleta, né? Ou seja, observando, ajudando, né? Na mão, quando você tá ali presencial, é difícil acontecer. Agora, o problema é quando você, como eu vira as costas no dia que você não tá. O cara tá treinando sozinho. Ou às vezes o cara se machuca. Eu mesmo consegui fazer a façanha antes de me machucar, nunca tinha feito, fiz uma distensão na dorsal. Terminou o treino, eu vi uns argolas lá na parte do crossfit, falei, vou me pendurar e fazer um abdominal. A ideia maravilhosa, cara. O músculo num pump absurdo, que eu me pendurei, só assim... Sentiu na hora. Falei, beleza, maravilha. 6 semanas encostado ali, foi uma coisinha leve, mas... Cara, 6 semanas. Não precisava. Assim, deixa eu falar, é na hora que geralmente você não tá esperando, ou naquela angústia. Vou subir no campeonato, tenho que ir mais aqui, porque se eu não for, o cara do lado vai ter ido. E aí, dá ruim. E como que vocês enxergam, por exemplo, assim, que seria mais na rotina do atleta amador, que tem aquela dinâmica de exercícios? Então, eu mesmo sou um exemplo disso, certo? Então, eu tenho ali corrida, faço a musculação ali só para não desaparecer, que eu brinco, né? Mas também jogo um futebol, inclusive me machuquei ontem, estava falando, né? Machuquei minha panturrilha ontem no futebol, jogo um vôlei. Então, tem muita dinâmica em relação ao uso da musculatura. E eu me recordo que, por exemplo, lá em 2016, quando eu estava me preparando para competir o Ironman, eu estava fidedigno aos treinos do triatlon em si. Então, natação, bike, corrida. Então, eu não estava fazendo musculação na época, não estava jogando bola, então, dizendo não para todos e todos convites. Mas foi uma época que o meu irmão Marcelo, o Adriel conhece, ele voltou da China, e aí ele estava 2 anos e meio lá. Ele falou que, vamos jogar futebol, Eu falei, não vou, né, tô me preparando aqui para o meio. Mas é com o pessoal da igreja. Ele falou, não, com o pessoal da igreja, então é tranquilo. E de fato foi tranquilo, não foi, né? Já tive episódios que o pessoal da igreja deu briga e foi pior que se não fosse, né? Mas esse em si foi um jogo tranquilo. Até brinquei que eu fiquei o jogo inteiro respirando pelo nariz, porque tava tranquilo. Mas eu joguei no sábado, e eu me lembro até hoje que comprometeu domingo, segunda, terça, quarta e quinta da semana. Eu fiquei basicamente uma semana inteira totalmente quebrado. Não teve ali uma lesão em si. Mas simplesmente, né, mesmo eu no meu ápice de treinamento, que foi a época do Ironman, eu joguei, fiz algo diferente e fiquei uma semana inteira quebrado. Então eu me recordo até hoje disso, né, que o quanto que impactou eu sair, digamos, da minha rotina. Então, nessa rotina de dinâmicas, né, eu faço isso, aquilo... Onde estariam os riscos e o que a gente pode fazer para tentar prevenir
Assim, você pode fazer até um overtrainer, né? Quando você faz muito esporte ali, né? Mas obviamente que a gente tá falando de alta intensidade, né? No teu caso ali, cara, dentro da fisioterapia, a gente faz muito um recovery. Então, você não chegou a fazer nenhum tipo de lesão, mas você levou a musculatura para um desgaste. Então, existem processos inflamatórios ali. Lá na clínica, a gente tem sauna, a gente joga o paciente na sauna lá por 20 minutos, enche uma banheira lá de gelo. Agora a gente está com uma bota pneumática, a gente deixa lá um tempo também e vai para a liberação. Então, esse recovery, a ideia é liberar enzimas anti-inflamatórias para tentar combater esse processo inflamatório que você criou lá. E, cara, esse estresse é relativamente normal, só que debilita o cara por uma semana ali, né? Então, você sentiu uma fadiga muscular. Hoje a gente tem a gente entra com fotobiomodulação, que é um laser de 9 joules ali, que a gente joga direto no ponto onde o cara tá sentindo. Então, por exemplo, você sentiu panturrilha, foi panturrilha? Isso. Você sentiu? A gente joga local ali, cara, deixa 20 minutinhos ali no cara, trabalhando esse laser, ele faz uma analgesia, ele faz uma regeneração da musculatura, então é bem interessante trabalhar nisso. Mas de forma preventiva, que a gente brinca, cara, é realmente cuidar com esse overtrainer, que é um desgaste de estresse muscular, né? Você vai saber também. Então, mas cara, eu acho até que você é muito bonzinho, cara. Pô, eu já falo pro cara, você não vai jogar futebol, cara. Não joga futebol. Pô, assim, quanto você teve clientes que vieram do futebol machucado, que fazem outra coisa? É que, na verdade, eu vim, cara, do clube. Eu comecei na área esportiva trabalhando no Curitiba. Mas lá eu acho que o pessoal se machuca até menos até, né? Do que quando joga esporádico, atleta de fim de semana. Né? Quando a gente pega lá, é cirurgia. Então, o que a gente lidava ali é LCA, desgaste de menisco, pubalgia, joelho do cara, e compromete a carreira do cara, né? Então, assim, a gente faz um tratamento do primeiro até o sexto, 9 meses, com o mesmo cara ali, 9 meses, com o mesmo cara ali, trabalhando ali com isso. Então, assim, tipo, hoje dentro do que eu trabalho de consultório, eu já não falo pro cara, não treina. A gente tenta fazer adaptações para não tirar o cara do esporte dele, porque, cara, se você tira o cara da rotina dele, o emocional ataca, e quando o emocional ataca, atrapalha um pouco também o meu trabalho com o paciente, com o atleta. Eu acho que isso é bem nítido pro cara que está em preparação, né? Você falou do teu paciente, cliente que estava, daquela menina que estava se preparando para um campeonato, se lesionou. Eu acho que isso afeta muito o psicológico delas, né? No caso dela, ela conseguiu passar no estadual e ela tinha vaga pro nacional. Então, ela falou assim, vai de qualquer jeito. eu vou tentar. Eu falei assim, eu não aconselho, mas quer continuar, a gente acompanha, tranquilo. A gente tenta minimizar os danos. Beleza. Foi, tranquilo. Aí depois ela quis se preparar para um outro campeonato. Meu Deus do céu. Aí no dia ela se preparou até o final, no dia ela subiu. Parece que tinha pouca gente competindo, ela desistiu, não quis subir. Falei, não deu boa. Pô, se machucou mais 3 meses, cara. Podia ter ido recuperar e tal. E agora, mas tá bom, tipo, eu não... Eu acho que quando a gente fala até de atleta de fisiculturismo, que no caso dela, a gente tem que levar em consideração a parte ergogênica também, né? Também. Tá entrando com muito hormônio ali. É isso que eu ia falar, né? Porque então, o hormônio muda o cenário, né, cara? Soco no saco ali direto, Exato. né, cara? Então, quando o atleta vem de 2, 3 campeonatos, cara, já não... Pô, tá em risco de saúde ali, já começa Sim. por aí. Então, assim, às vezes ela vai treinar, ela nem... Por excesso de hormônio, ela tá com uma força exacerbada, cara. Não sei se você passa, mas, assim, falando ali sobre, por exemplo, pacientes fazendo turinabol, cara. Pô, ele já entra com um excesso de força ali a mais de pré-treino, cara. Agora tem até o Super Troll, que eu vejo que a galera eu não tava indicando, tá? Eu tava só falando pra uma menina hoje sobre treinabol. Você falou treinabol, eu falei, nossa, mas alguém que conhece? Não, agora eu tô falando até de um Super Draw ali, eu vejo que a galera esse Draw. Então, quero. Cara, tipo, ele aumenta mas isso demais. Mas isso é uma coisa que, tipo, muda muito do atleta, né? O uso do esteroide, do hormônio, ele altera o rendimento, né? Ele vai conseguir aumentar a carga e às vezes a estrutura física dele não tá preparado para ele trabalhar com esse excesso. E aí que entra justamente a lesão, né? As microlesões são muito grandes, daí começa a acontecer um estiramento ali já na musculatura, porque, cara, o hormônio tá dando muita força pro cara, o pump tá muito grande, o excesso de estresse tá elevado. E não tem aquela estrutura ainda desenvolvida, adaptada para aquele volume de peso, né?
Então a gente fala já de subluxações que podem acontecer, mas principalmente de estiramento, cara, que acaba sendo normal, assim, digamos. Eu acho que isso é um cenário mais comum para quem está entrando nesse universo do uso dos hormônios, que nunca, por exemplo, utilizou, que faz o primeiro uso, percebe que a força aumenta, que aumenta a capacidade de realizar um exercício, e aí esses caras, de fato, acabam se machucando mais, né? Os iniciantes, entre aspas, com o uso de esteroide. Por isso que é interessante, o nosso trabalho até acaba sendo muito em conjunto, assim, por isso que eu acho que é interessante quando o cara quer competir, ele ter um acompanhamento, até eu digo de sala mesmo, cara. Não sei se você dá sala. Não, eu geralmente faço online. Só consultoria. Uhum. Mas eu acho que quando o cara tá começando, acho que ele é importante ele ser assistido, cara. Sim. Porque ele tá com uma força exacerbada, ele nem sabe lidar com aquilo. É, mas o que você falou do Turinabol. O Turinabol, o S-Drol, a oxandrolona também tem a mesma característica de dar muita força. Mas o Turinabol, você mencionou provavelmente porque teve muita gente que se lesionou e falou que tá usando Turina, né? Cara, muita gente tá usando Turina e eu percebo que tá já começando... O trabalho da fisioterapia é prevenir músculo e dores articulares. Uhum. E daí eu percebo que já tá vindo já fadigado, com desgaste, e a primeira coisa que eu pergunto, o que você tá usando? Mas Turinabol assim, é o seguinte, tipo, minha carga máxima lá pro agachamento é geralmente 90 quilos cada lado. Cara, eu comecei a usar, na outra semana tá saindo 100 quilos, pô, que é um avanço gritante. Na outra semana tá saindo já 110 cada lado e vai indo o negócio, assim, sabe? Aí é aquela questão, por mais que o músculo adapte, o hormônio até ele tem a questão ali de proliferação e tal, mas tendão não adapta tão rápido assim. Sim. E aí pra você se machucar, aí entra de novo aquela questão. O cara tá usando hormônio, tem mais capacidade. O tendão não está acompanhando. E o cara faz o quê? Ele usa outra substância para aumentar o desejo dele de treinar ali. Um pré-treino, às vezes, viável, o outro não. Às vezes um Potenai da vida. E aí o cara fica completamente insano para machucar assim, cara. E aí, assim, eu falo, nem eu, se eu entrar nessa brincadeira, nem eu vou me segurar. Eu vou me machucar. Sim. Porque você se empolga muito. E aí que a gente vê um pouco também da nossa prática, né, Kelvin? Quanto a nutrição, ela encaixa um pouco na realidade deles, né? Tanto prevenindo quanto ajudando a recuperar, né, o paciente, o atleta que sofreu esse tipo de lesão. A gente fala um pouco disso até nas nossas aulas, né? Como que na nutrição esportiva, né? Até na síndrome do overtraining ou, puxa, no paciente ou atleta que está com uma lesão, como que a gente intervém, né? Ajuda na recuperação aí desse indivíduo. E tem condutas nutricionais para isso, né? A gente vê até protocolos, enfim, publicados em artigos, em guidelines, de, enfim, respaldo de como interferir nesse contexto, né? Exatamente. E principalmente considerando o atleta profissional. Atleta profissional, porque daí, exato. Independente, claro, no amador, às vezes, algumas modalidades no amador, ele vai ter um excesso de treino, mesmo sendo um atleta amador. Mas quando a gente leva, né, pro lado do atleta profissional, acho que qualquer modalidade vai ter ali essa rotina extenuante e certamente nutricionalmente a gente consegue amparar. E esse é até um ponto interessante, porque a gente comentou bastante aqui sobre a diferença do atleta amador e do atleta profissional em vários aspectos, certo? Mas quando a gente fala de fisiculturismo, por exemplo, que daí demanda, né, a questão dos recursos ergogênicos, eu pergunto, vocês têm uma análise, por exemplo, em relação ao perfil do atleta que quer ingressar nisso? Que é igual, por exemplo, uma entrevista de emprego, né? Que às vezes tem aquela resposta assim, ó, agradecemos, mas você não tem o perfil para a vaga que a gente está procurando. E às vezes, eu acredito que na experiência de vocês tem muito aquela questão do aventureiro, né? A minha referência é o profissional, eu quero isso, mas eu não tenho o perfil. Como que fica, né, quando vocês têm a procura de alguém que na experiência de vocês já estão olhando com isso? É que todo mundo quer ser atleta hoje, né? Na verdade, eu falo assim, o seguinte, ninguém quer ser atleta, porque quando chega e você fala assim, ó, você vai ter que fazer uma dieta apertada. Não sou atleta. Mas todo mundo quer usar bomba. Sim. Todo mundo que chega pra mim fala, pô, o que eu posso usar? O que eu posso usar pra emagrecer? Eu falo, não posso usar nada pra emagrecer. O teu metabolismo vai subir uma bosta de nada, não compensa tudo que você vai se lascar. Principalmente mulher, não compensa. Pra emagrecer, fecha a boca. O hormônio só vai segurar a tua massa muscular enquanto você tá passando fome. Cara, a maioria das pessoas não precisa usar esteroide, né? E, tipo, acho que isso a gente tem que deixar até um pouco bem claro, né? A maior parte das pessoas, enfim, que estão até começando, não há necessidade de fazer o uso desse recurso, né? A gente começa a falar, talvez, do uso desses ergogênicos a partir de 5, 6, 10 anos de treinamento. Talvez quando o cara já passou
por todo o processo de adaptação ao exercício, ou seja, já tem uma maturidade boa daquela musculatura, para daí pensar em fazer uso de uma substância que vai aumentar a performance, rendimento, enfim, né? Acho que depende do objetivo. É? Eu vou ter que discordar de você, talvez. Bora. Assim, se for um cara, tipo, o cara fala assim, eu quero ficar bonito pra praia. Cara, você não precisa. Sim. Pô, na moral, eu sempre falo pros meus clientes, ó, vão na praia, olha lá, não precisa ir na praia, vai no shopping. 500 homens lá. Olha quantos que parece que treina de camiseta. Ah, pouquíssimos. Pô, não vê, cara, quase os caras. Aí, tipo, se... Não, mas eu vi 4 caras. E quantos homens você viu? Ah, sei lá, uns 500. Pô, ó a tua amostra. É ridícula. Então, assim, se você colocar um shape que você consiga perceber que você treina, você já tá voando alto. Pra isso, não precisa de hormônio. Sim. Isso eu concordo plenamente. Agora, Dieta e treinamento agora já aquela ajuda. história, se o cara quer um shape de atleta, ou quer ser atleta, cara, só você nasceu muito abençoado por Deus, pra não precisar. Aí você vai precisar. Precisar, né? Sim. Tipo, E assim, às vezes não precisa de tanto, né? Às vezes a galera usa muito hormônio sem, tipo, ter estrutura fisiológica para aquilo, né? Então, às vezes, o cara, primeiro ciclo, já tá colocando lá, empilhando 3 drogas. Né? A maioria, na verdade, que eu vejo. Já tá usando, tipo, doses Daí depois eles pegam uma maturidade dentro do esporte e começam já a tirar alguns tipos de drogas, fazer desmame e entrar com outros, né? Sim. Mas já querem uma trembolona já, né, cara? Já quer arregaçar, já. Primeiro ciclo, uma trembolona. a gente vai falar de doses aqui? Podemos, uai. Não, tá bom. Assim, ó. É que tem o tanto que a gente acha exagero e tem o tanto que a gente acha que não é exagero. Uhum. Eu vou pegar pelas meninas com quem eu trabalho. Então, assim, é normal montar um protocolo ali e falar pra ela, o que eu recomendo que você use é isso aqui. 50, 60 miligramas de algum produto. Vamos pegar até a trembolona de exemplo. A trembolona eu prefiro trabalhar com 30, 45 miligramas por semana. Dividido. Eu falo pra elas, ó, você vai se picar por nada. Vai dar menos de 1/10 de ml. Uhum. Só que, pô, 45 miligramas já é muito mais do que ela produziria naturalmente. Com certeza. Entendeu? Mas eu não tô passando 2 ml, 3 ml que nem passavam antigamente. Que dá 200, 300. Cara, não importa. Entendeu? Se o teu exagero era estratosférico ou se o teu exagero era do Monte Everest, ainda continua sendo exagero. Sim. Entendeu? Então, assim, é aquela questão. Você falou assim, não precisa de muito. No meu ver, precisa. Pô, você monta um ciclo para um cara ali. Um ciclo básico. Que começa o quê? 300 miligramas? Vamos lá. Conservador. Sim. Conservador. De uma testosterona. Só testosterona. 300 miligramas. Se a gente for pensar numa reposição padrão são 80 a 100 miligramas, máximo. Quando é um éster muito longo, porque daí ocupa mais cadeia, e aí tem menos testosterona realmente ativa ali no éster. No meio. Pô, 300 miligramas são declaradamente 3 pares de bago no cara. É verdade. Isso é exagero. Eu acho que 3 pares de bago já dá pra qualquer um. Então, assim, cara, você fala assim, não precisa de exagero. Cara, qualquer dose é exagero. Eu odeio o termo assim, low dose. Pô, low dose é o quê? Pra mim, low dose é algo abaixo da dose. A dose seria algo de reposição. Se a reposição é 80 miligramas, eu vou usar abaixo de 80. Aí eu tô usando low dose. Eu tô usando low dose de 200 miligramas. Cara, você tá com a produção de 4 testosterona, de 4 bago. Sim. Que low dose é essa? Aumentou a dose. De onde que isso é low dose? Sim. Mas porque o fulano lá usa 2 gramas. Não interessa. Ele tá errado, você tá errado também. Os dois estão errados. Sim. Você tá usando uma dose, padrão. A padronização da dose, eu acho que a gente meio que usa um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tipo de protocolos de pessoas que às vezes, puxa, até vêm de fora, não são nem da nossa realidade. Então acaba aqui padronizando uma coisa que, puxa, às vezes não se encaixa na rotina ou na fisiologia daquele indivíduo, né? Então tem um pouco disso também, né? Pra quem tá começando, como você falou, né? O cara, às vezes, hoje tem muito close friends dentro do Instagram, né? Então a galera paga os atletas amadores para ver o que os atletas pro estão usando. Então eles ficam usando aquilo de parâmetro para eles, mas é outro tempo de treino, é outra musculatura, é um coração totalmente diferente, entendeu? É uma coisa mais hipertrófica ali que a gente tá falando. Dele quer usar que o corpo dele nem aguenta, o coração nem dele aguenta essas subdoses, aí que a gente começa a ter problema dentro do esporte. Tem acompanhamento, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, o cara realmente segue. Eu vejo
vejo que assim, muita gente quer ser atleta hoje, mas nem todo mundo tem perfil para ser atleta. E hoje, para você ser atleta, cara, por mais que seja amador, demanda um custo. É caro hoje para você ser dinheiro. A gente tá falando de inscrição, fidelização, falando de fisioterapia, falando em. Eu quero uma Ferrari, mas eu consigo bancar uma Ferrari? Exato. Eu consigo abastecer ela? Primeira revisão dela, eu consigo bancar? Eu sempre falo, é um esporte suplementos. caro, né? O É um fisiculturismo, esporte caro. enfim, é uma modalidade, é um né? esporte que ele tá em auge agora, Sim. né? Ele entrou ali no lugar do UFC hoje. Então, tipo, é um esporte que está sendo super bem valorizado, só que nem todo mundo consegue bancar isso. É. E daí que começa a fazer as besteiras. Por baixo, assim, quanto que um atleta banca por mês? Depende, com fresco, Assim, com fresco ele é na dieta. Então, vamos pensar assim, no básico. Ele tem que investir mais ou menos quanto? Com dieta ali, vamos pensar ali por cima. Cara, Com recursos, com... Olha, tá, pelo que eu tô vendo o preço da academia, por aí e tal, o preço de hormônio, uns 1.800. R$1.800. 1.800. Assim, sendo O bem... basicão, Não, bem... sendo bem basicão. Pensando assim, o cara que come arroz, frango, a carne moída E um simplinha, e um brócolis, sabe? Assim, uma dieta bem... Isso que ele tá falando é sem contar ainda com afiliação, pintura. Ah, não, né? você tá falando campeonato? Não, tô falando só da preparação. Vamos pensar assim, isso, daí tem a parte do... Que daí vai gastar o dobro. Né? Exato. Não, só na prep eu acho que dá pra gastar um... É que depende do laboratório que você for pegar também, né? Tem os caras que pegam um laboratório bem ruimzinho, que é baratinho, beleza. Os caras pegam um laboratório tem mais tanto caro. underground, né, cara? Não foi o Blumenau, agora fecharam lá um laboratório. Não, os caras fazem fundo de quintal, né? Hoje em dia... Tá muito... esse é um dos riscos, né? Do uso dos hormônios. Hoje você pulverizou tanto a ideia que a galera começou a produzir isso aí em fundo de quintal, né? Então você é um tem esporte que risco. você não tem como fugir, né, cara? Você precisa usar ergogênico, a não ser que você vá numa categoria natural, né? Sim. Que tá crescendo bastante, inclusive tem atleta natural. Mas sabe que uma discussão nossa era justamente isso, como o esporte popularizou esse assunto. Porque, puxa, Sim. querendo ou não falar de esteroide, enfim, né? Era uma coisa muito fechada, era um tabu antigamente. Então, com o advento da musculação, com a abertura aí de novas academias, inclusive com a popularização do fisiculturismo, eu acho que esse assunto ele ficou muito mais evidente, né? Chamou mais a atenção das pessoas, inclusive dos amadores, né, que usavam. Então a gente vê a garotada, enfim, quem tá entrando na academia agora já, puxa, com interesse inclusive de usar, né? Uhum. Então isso, querendo ou não, tem os dois lados da moeda, né? Isso aumenta o risco, né? E justamente dessas pessoas, enfim, né? Encontrarem, fazerem uso dessas substâncias mais... Cara, que você não tem credibilidade, que, puxa, né? Você acaba mesmo que pondo sua vida em risco, mas tem o lado também de que você começa a entender um pouco mais desse universo, né? De como os hormônios trabalham em cima da fisiologia. Tanto é que, puxa, muito do que se sabe hoje, até então não se sabia, enfim, em relação aos hormônios, porque só ficou sabendo agora, como as pessoas começaram a usar, então, os efeitos colaterais, os efeitos adversos, até porque não se fazia estudos com os hormônios, né? Não tinha esse aval, né, do comitê de ética para você hormonizar as pessoas e ver os efeitos disso, né? Eu me lembro disso que você está falando, Rodrigo, quando eu era adolescente, que saiu uma notícia assim: Arnold Schwarzenegger admite ter feito uso de hormônios. E era uma notícia que eu disse: olha, ele usou. Mas, tipo assim, não é algo que precisa se admitir, né? Então, mas era o que gera exatamente o tamanho tabu. Então, você olha para uma pessoa, você vê que ele usa, né? E hoje, realmente, talvez é até aquela questão, virou, né, o universo. Então, agora talvez seja até motivo de orgulho. Então, olha, eu faço uso de hormônio e eu faço uso de hormônio XYZ. Agora existe uma hierarquia dentro dos hormônios. Então, você enche a boca para falar qual que você usa, qual marca você usa. Exato. E daí, a gente tem, por exemplo, hoje muitas abordagens, mas para vocês que estão mais na prática, para trazer essa realidade. Porque às vezes a gente vê muito a realidade dentro da internet. Então, o quanto que isso é verdadeiro ou o quanto isso está sendo, digamos, superestimado ou subestimado em alguns assuntos. Que tem aquela brincadeira da geração dos Enzos, né? Que estão dominando as academias e fazendo uso precocemente de ergogênicos e não estão nem aí. Então, a gente vê isso muito na internet, certo? E aí, hoje, dentro da realidade que vocês observam, isso realmente está acontecendo ou é um caso ou outro?
Bem, eu tenho um paciente de 22 anos, cara. Porra, 22 anos. Agora ele tá passando por uma miocardite, mas ele teve uma hipertrofia de 2 centímetros do coração. Sem contar que o bago não existe mais. Perdeu o saco. Perdeu o saco. E tá passando por alguns colaterais aí devido ao uso... É que assim, a trembolona, você vai usar ela uma hora ou outra na sua vida, quem é do esporte, tá? Só que existe ergogênicos no lugar, mas é uma droga forte, é uma droga boa, porém, ela tem um período que você deve se usar. E ele fez um uso contínuo de 1 ano direto, cara. Um menino de 22 anos, entendeu? Não sei que doses que eram, que foi passado pra ele também, mas tá sofrendo esses efeitos colaterais pela idade. Acho que o efeito adverso, eu sempre falo até para os meus pacientes que fazem uso, né? Então não tem como dissociar o efeito adverso, o efeito colateral da substância, né? Ela pode aparecer no maior ou no menor grau. Então é fato que alguma coisa ao longo do tempo vai aparecer. Às vezes não aparece agora, mas pode aparecer, por exemplo, daqui 1, 2 anos, né? Então acho uma droga que envelhece, ela é um acelerador celular também, então né, assim, eu acho que os efeitos colaterais, eles são, a gente consegue administrar, né? Mas não tem como dissociar o efeito colateral da substância, né? A gente sabe que determinada substância, ela pode causar determinado efeito. Então, acho que ele tem que acho que o indivíduo tem que ter ciência do que pode acontecer com ele, né? Não deixa de ser patotóxico, né, cara? Então tá criando ali. Tem drogas que a gente tem que chamar atenção pro risco, né? E aí, Adriel, você que é mais old school, fala aí. Não vou nem dizer old school, cara. Assim, ó, eu faço um pouco de terror e às vezes eu faço um pouco de apologia também, o negócio. Fica meio dúbio ali. Da parte de colaterais, eu sempre falo pro pessoal assim, ó, pega a listinha aqui, tá vendo? Eu mando a listinha pro pessoal e falo assim, ó, vê qual que a tua família teve. Uhum. Com certeza. O que a tua família tem é o que você vai ter. O resto, talvez aqui uma alteração ali, mas dá pra controlar na dieta, aqui, acompanhamento ali, pá. Sim. Dá pra levar tudo certinho. Já vi muito cara, fazer assim, ó, suquinho de hemogenin, que eu achava que até o hemogenin era falso. Eu falava, pô, qual que é a marca aí? Daí o cara falou, não, tal. Não, essa bate mesmo. E o cara tomando direto, 100 miligramas. 5 meses, cara. Bonito ali. Nem problema. Fígado, liso. Estômago, cara, mas tranquilo. pega o Boaz, por exemplo. Cara, o Boaz, ele testa tudo nele, cara. É uma fábrica. O cara fez 32 UIDH por não sei quanto tempo, cara. Daí ele fala isso no Instagram, até pego no pé dele por conta disso. Daí vê lá um Enzo da vida e fala, caralho, dá pra fazer também, tá ligado? O cara tá vivo, exato. tá bem aí e tal. E o Boaz pega o quê? Pega o HDL dele, né? O HDL dele lá no chão. Exato. Então, assim, Mas os alguma exames coisa... laboratoriais dele, o resto, cara, sai tudo, tipo, perfeito. E o cara aplica 1 grama, cara, de texto, entendeu? O cara já calejou, né? Só que com ele não tem colateral. Agora vai a gente fazer. Cara, Pois aí que tá. Aí tem o perfil genético do cara, tem o perfil da fisiologia dele, né? Então acho que é isso que tá, né? A gente não tem como generalizar. Então acho que, assim, em termos de prevenir o pior, eu acho que informar o que pode acontecer é o... Para nós que a gente está lidando, né, profissional da área da saúde, e o cara chega, puxa, eu tenho interesse em usar, a gente alerta, ó, o uso, beleza, mas você pode estar exposto a esse tipo de risco, então acho que é isso que a gente tem que prestar atenção daqui para frente, né? Como você falou, puxa, se já tem um histórico na família de tal e tal problema, isso aqui pode aumentar ainda mais, né? Não, e assim a pessoa não tem noção. Eu falo assim, ó, calvície, né, que me contempla a vida aqui, é o menor dos problemas, porque o pessoal vai olhar e assim é uma questão estética. Sim. Se a hora que eu me irritar, eu meto uma peruca aqui e tá tudo certo, entendeu? Agora, por exemplo, peguei um cliente uma vez, 20 anos, ele começou com 17 por conta própria, fazia uns ciclinhos, parava, aquela coisinha básica lá. Aí peguei ele, aí comecei, ó, faz os exames pra mim, não fez. Faz exames, não fez. Daqui a pouco ele foi pra praia, 3 dias de churrasco lá, ele falou que nem bebeu muita coisa. Foi para o hospital com pressão alta. Cara, 20 anos com pressão alta. Então assim, eu falo, ó, e agora tem que cuidar pro resto da vida. Hidratação tem que ser sempre perfeita, alimentação sempre perfeita. Você vai parar? Ele falou, não vou parar porque, pô, shape e tal, não sei o quê. Eu falei, tranquilo, mas ó o problema, cara. Aí eu falo, cara, as pessoas tendem a achar que a vida é complicada, porque, porque se eu ficar com espinha, ficar com careca, cara, esse é o menor problema. Pra quem é homem, acho que perder cabelo não é tanto. Agora você pega uma menina, né? A menina, ela já começa a ver, por exemplo, a acne e a queda de cabelo como um fator assim, cara, puta, fodeu, né?
E coisas irreversíveis, né, cara? Aumento de clitóris. Mas então, acho que é nesse sentido, assim, sabendo dos possíveis efeitos colaterais, a gente orienta, né? Pelo menos quando eu tô com um paciente com esse perfil e que tem interesse de usar, eu acho que eu tenho que ter essa responsabilidade, ó. Você pode passar por isso e por isso e por isso. O risco é teu, né? A gente orienta, a gente informa e a gente até tenta manejar os efeitos colaterais, porque dentro da nutrição, né, Kelvin, a gente sabe que muita coisa ajuda a prevenir esses efeitos adversos. Sim. Na questão da... É que vocês têm, na área de vocês, uma farmacologia muito grande também, que vocês podem Exato, manipular dentro disso, né? Então a gente tem aí nutracêuticos, enfim, fitoterápicos, que muitas vezes ajudam a minimizar o dano, né? E a própria dieta, né? Quando ele tá com a dieta ajustada, com a parte do treinamento, aí eu falo até, puxa, tem muitos indivíduos que só partem para musculação, mas, puxa, uma atividade, um cardio, por exemplo, ajuda muito a prevenir um problema no coração, né? Eu acho que aí entra justamente a expertise de vocês, né? O que associar junto da dieta, junto da alimentação, da farmacologia, alguma forma também de prevenir esses efeitos adversos, né? Mas o cardio aumenta o MPK, eu vou perder massa muscular. Cara, Mas assim, ó, isso. no kit do atleta, né? O kit do atleta, que vai estar ali o treino, a nutrição, A farmacologia. então o uso de ergogênicos e os preventivos, por exemplo, a fisioterapia, o próprio cardio, enfim, Sim. esse exemplo. Qual que é o de maior resistência no quesito adesão? Que o camarada, ele quer, enfim, ter a performance, o resultado dele, ele sabe que ele tem que fazer isso, aquilo, e o que ele mais peca, na visão de vocês? Cara, eu sempre achei que a minha área era o supérfluo. Porque, assim, não é todo mundo que vai ter uma condição de pagar uma fisioterapia para fazer uma forma preventiva. Quando a gente fala de atleta profissional, a gente está falando que ele precisa estar semanalmente lá, né? Porque hipertrofia faz processo inflamatório, faz muito encurtamento. Se ele não tirar aqueles encurtamentos, ele não vai ter uma expansão hipertrófica da musculatura. Agora, atleta amador, não tem patrocínio, está começando, ele não consegue acompanhar. Mas, assim, eu me surpreendo de uns anos para cá, a gente conseguir manter um índice legal de volume de paciente dentro do consultório. Então, eu estou vendo que realmente as pessoas elas estão levando a sério, estão buscando investir nessa forma preventiva, que muito me orgulha, inclusive, e que eu vejo que as pessoas elas estão buscando. Mas ainda numa visão geral, eu vejo ainda a minha área, para muitos ainda, como uma área supérflua. Tem muito que crescer ainda. Sim. O supérfluo que você fala é da Ligado. adesão? É isso, o que eu quis, por exemplo, assim, ó, o que o pessoal menos segue? Então, eu treino pesado, faço uso de ergogênicos, mas a dieta eu dou constantes vacilos. Ou o contrário, eu sigo bem a dieta e o meu treino não condiz com o que deveria ser. Você vai saber Qual que é Alongamento e cardio. alongamento e cardio? Cardio, homem, detesta, homens detestam, eu me incluo nesse, também eu faço na birra, tá ligado? E alongamento. Alongamento... Pô, eu adoro cardio, mas aí... Eu adoro essa informação, porque é isso que me traz paciente em consultório. A falta de mobilidade e alongamento, né? Então, a gente está falando de alongamento e alongamento muscular. A mobilidade é o alongamento articular, que é isso que a fisioterapia a gente tenta prevenir junto com o atleta, com o paciente, enfim. Quase ninguém faz, cara. E quando faz, eles falam, não, eu faço. O que você faz? Estica o braço assim, tipo, minuto. Você não vai nunca trabalhar a musculatura, Cara, as fibras musculares. Eu comecei a fazer vídeo de alongamento passivo no exercício. Então, por exemplo, assim, o cara reduzia a carga no leg antes de começar e fazer passivo ali, para alongar o tornozelo, alongar o quadril, sabe? Tipo, pra... Incentivar. Não é incentivar, é enfiar o alongamento do cara de um jeito ou do outro. Pô, você vai fazer isso aqui primeiro porque eu quero que você trabalhe a amplitude para depois trabalhar melhor. Não, mas o que eu faço? Não, você vai descer e vai segurar, vai colocar uma carga que realmente comprima você. Não uma carga de trabalho, mas que vai ser tipo um aquecimento prévio. E eu meto nessa. Cara, tipo, você vai fazer. Não tem como, porque não dá, cara. Pô, manda o cara agachar, o cara, quando você vê o calcanharzinho dele, subindo. Não, e hoje tem muito mito, né, em relação ao alongamento. A gente fala que, puxa, não pode fazer, faz depois, faz antes, que existem né? umas vertentes, assim. Quando eu vou falar com o meu paciente, eu sempre peço para ele alongar durante a semana, principalmente por questões ergonômicas, durante o trabalho, se ele trabalha muito tempo sentado. Mas a gente está falando de treino, eu nunca aconselho a alongar antes do treino. Porque você está alongando as fibras musculares, você acaba aumentando a probabilidade de lesões das fibras. Então, a mobilidade, que é o alongamento articular, você tem que preparar a articulação para receber aquela carga. Então, o aquecimento na máquina com baixa carga, ele é importante. A mobilidade, ela é importante. O que você pode alongar é a musculatura que você não treinou aquele dia. Entendi. Entendeu?
Isso a gente aconselha. Agora, a mobilidade, né, que a gente está falando de articulação, isso a gente precisa preservar o paciente, o atleta, o cliente tem que estar fazendo isso sempre. Mas assim, ó, eu infelizmente me enquadro nessa questão aí que um dos meus pecados é o alongamento, certo? Mas dentro do que você falou, poucos se alongam e muitas vezes quem fala que se alonga é algo que não muito seria raso, suficiente. né? Falando genericamente, é claro, o que seria uma realidade que você consideraria assim, não, se o camarada tem uma rotina mais ou menos assim, eu considero que ele de fato está exercendo o que seria o mínimo ali para mobilidade e tudo mais. Assim, eu tenho muitos pacientes que relatam que quando eles acordam, eles fazem um alongamento, tipo de 5 minutos. Eu peço para ver o que eles fazem. Né? Então, eu acho bacana alongar ali, até porque você dorme encolhido. Então, tem questão de nervos estarem contraídos. Então, você mexe em tecido, em fibra. Acho legal. E, cara, para mim, o básico assim, de um alongamento bem feito é você fazer pelo menos ele 3 vezes na semana. Um alongamento bem feito, né? Agora, mobilidade e a questão do aquecimento, cara, tem que ser sempre isso, principalmente antes do treino, para estar pronto para as fibras receberem aquela sobrecarga. Legal. Show. E a gente fala muito aqui, né, da questão da musculação, do fisiculturismo, mas existem outras, modalidades que estão emergindo também, né? Tem uma galera agora vindo, por exemplo, do beach tênis ali, né, que é na areia. A areia também lesiona muito, não? Desconheço completamente essa área, cara. Só me mandaram lá as bandeirinhas coloridas. Eu falei, tá bom, não vou ver não. Você pega muito paciente de beach tênis? Então, a gente acaba daí tendo um problema de canelite, começa por aí, por conta de não saber pisar direito, a parte plantar ali fica um pouco pronada, supinada, porque você tá pisando num solo diferente, né? Que tem areia. E, cara, daí elas têm dinostopatias, né? Normal, por conta do arremesso, por conta do gesto esportivo. Então, tendinite de cotovelo, tendinite de cotovelo, de ombro, aliás. Todas as ites ali acabam sendo as mais comuns, né? Vamos fazer assim, então, ó. A gente fala uma modalidade esportiva e você fala uma lesão clássica. Sabe o que é legal? Uma lesão merda. que é legal falar são as lesões clássicas dentro do fisiculturismo, que tem também as categorias. Por categorias dá pra dizer qual cara, tipo de lesão tem, mais cara, frequente? tem. Legal. Por exemplo, a wellness ali. Cara, tendo senovite de glúteo médio, tendinite ali do glúteo médio, quadril e lombar. É a mensisique, ombro e peitoral, que são o que os caras mais precisam bater ali. Então. Sim. E assim, fez uma fibrose, tá com encurtamento no peitoral, na parte clavicular, é o ombro que vai sofrer e vice-versa. Se o ombro tá encurtado, o peitoral sofre. Então, lesões ali são batata. Na bodybuilder, estiramento de peitoral, tanto que vários que eu atendo já tem estiramento ali de grau 3, que ele não volta, fica aquele buraco ali ainda. Posterior pega muito? Posterior, cara, da body também tem um senovite de glúteo, lombalgia, cara, lombalgia normal, por conta de cargas de agachamento. E então a gente consegue ver essa diferença. A body tem, a open, né, tem muito lesão de parcial de bíceps, de tríceps. Então é um dos caras mais tem que bater, né? Sim. Interessante, porque daí você consegue ver, né, o perfil de lesões para cada atleta. E daí dentro delas você vai pegando, um monte de... tem paciente que você pega lá que tá cheio de sintol, daí você começa também a ter outras complicações por conta disso. Então é o que mais tem ali. Fazendo rodízio de boldenona no ombro. Exato. Né? Aqueles shots que acaba fazendo, que até acaba sendo um protocolo interessante, mas se você não sempre faz no mesmo local, acaba inflamando, então acaba também estirando mais. Daí tem diversas lesões que a gente pode comentar. E foi na Arnold lá da 2020, 2021, sei lá. Não, 21, tá a pandemia, 2022. Os caras tudo fazendo pose lá, os Open, cara, todos eles com a mesma característica genética, um ombro pontudo aqui, cara, sempre. Nossa, que coisa. Estranho, né? Que exercício é esse? Essa genética eu não tenho, por isso que eu não tô grande. Que exercício é esse? Eu tenho um paciente, cara, que ele não tem amplitude de movimento, por mais que a gente trabalhe isso com ele constantemente, ele não consegue levantar mais que 90 graus, por conta que teve uma complicação de uma infecção, provavelmente de sintol no ombro. Só que quando eu pedi para fazer uma ressonância ali, pra gente ver exame de imagem, passei por ortopedista, nenhum ortopedista quer mexer naquilo. Sim. Porque o risco é gigante, cara. Então, sintol em panturrilha, peitoral. É mais a galera old school ali que tem. Assim, às vezes eles usam para corrigir uma imperfeição e acaba... Tipo, estiramento de peitoral. Como ele, dependendo do grau, como ele faz um buraco, tem gente que entra. Hoje em dia coloca ácido hialurônico ali para tentar disfarçar. Preenche mas mesmo. Antes colocava sintol. Boa.
E, garotinho, dentro da nutrição, o que a gente tem para prevenir lesões? Para prevenir lesões, camarada, a gente entra num assunto polêmico aqui. Não, brincadeira. A gente sempre comenta o quê? A gente tem atuação tanto preventiva quanto remediativa, né? Então, que é mais ou menos dentro da mesma linha de raciocínio que você comentou ali na fisioterapia, né? De trabalhar ali com ação anti-inflamatória. Mas a gente sempre comenta que, por exemplo, o reparo da lesão, ele exige um processo inflamatório, Exato. certo? Então, a gente não tem... A hipertrofia funciona assim, Isso, né? a própria hipertrofia. A própria hipertrofia. Que é aquela Exato. pergunta, né? Tipo, eu administrar um anti-inflamatório, né? Pós-treino, eu posso inibir? Claro, depende também, de novo, de dose e do que você Exato. esteja trabalhando. Teve um episódio clássico que a gente participou, quando a gente era graduando ainda em nutrição, que o assunto era esse, certo? Então, que o efeito anti-inflamatório poderia inibir uma resposta adaptativa ao músculo, por exemplo, o processo de hipertrofia. Até então, tudo bem. Só que daí o exemplo que foi citado em sala de aula, você se lembra? Foi que, por exemplo, um suco de laranja que contém vitamina C com ação antioxidante, né, e por consequência anti-inflamatório, teria a capacidade de inibir uma resposta hipertrófica se administrado pós-exercício. E daí a gente entrou na discussão. Não, calma aí. Uma coisa, sei lá, eu administrar um fármaco, né? Alguma coisa de anti-inflamatório. Maior escabilidade. Isso, potência. tudo bem. Aí eu concordo que a gente vai ter aí agora um suco de laranja. Aí entrou uma discussão feia e você Porque o suco de laranja, até antigamente, era o pós-treino da maior parte dos fisiculturistas, né? Eu já vi muito relato, enfim, até de fisiculturistas profissionais das antigas, que o suco de laranja era o pós-treino ali junto com a albumina para repor aquele nutriente ou ajudar na recuperação pós-atividade física. Era um combo, suco de laranja e albumina. Mas nem pra ser um leite pra diluir melhor. Nada, o cara, porra, tomava suco de laranja e albumina, cara. Não, já vi umas coisas feias assim já. Mas, não, cara, pô, nossa, qual a relevância? Eu penso assim, qual a potência de ação disso pra inibir? Exatamente. Não, daí foi essa era a nossa discussão. grande A gente falou assim, discussão, não, né? mas né, uma coisa é algo que tem um potencial absurdo, outra coisa é comparar com esse exemplo. Por mais que fosse, ainda mesmo a suplementação, né? Consumir lá 1 grama de vitamina C, ainda assim não seria tem o um suficiente potencial exatamente efeito, para ter ali um efeito inibitório sobre isso. Quiçá um suco de laranja. Exato, entendeu? né? Mas é aquela questão de saber interpretar, né? Então, muitas vezes foi lido sobre o assunto, às vezes até um artigo, que eu sempre comento, né? Às vezes a gente tem um artigo dando um resultado e o pessoal se baseando nesse resultado, mas você vai ver o artigo, o próprio autor não tá falando isso, certo? Ele tá falando outra coisa, o pessoal leu, interpretou de forma errada e segue assim. Mas esse é um exemplo que eu lembrei, né, dessa história, porque daí era 3 alunos versus uma professora, entendeu? Mas hoje a gente tem pelo menos propriedade para discutir e falar, não, pessoal, pode tomar o teu suco de laranja. A interpretação, cara, de qualquer informação ou texto, cara, é a pior coisa que a gente tem que lidar no dia a dia. Sim. Pô, eu lembro que antigamente o pessoal, você não vive mais hoje, mas brigava de misturar cafeína com creatina, não pode. Exato. Puta que pariu, não achou isso, cara. Não, mas ainda tem, né? Você vai pegar, tem muito mito ainda dentro da nutrição, da suplementação. E aí que eu falo a questão do artigo, né? Porque muitas vezes você fala assim, não, mas tem um artigo falando isso. Tá, mas os autores, eles avaliaram um parâmetro e colocaram esse resultado. Agora interprete isso e jogue pra dentro da realidade. Eu vou mais básico, você leu além do resumo? Exato. Você leu a metodologia? A Que metodologia. Quem que era o grupo? Pessoal, como é que foi feito? Que contexto foi trabalhado? Não é nem o que os autores pegaram para você trabalhar em cima disso. É assim, o estudo, o que ele fala? Quando você vai ver o estudo, é correlação às vezes. Não, cara, correlação não, desiste, me poupa. Então a metodologia fala muito, né, do querendo trabalho. ou não, metodologia é a grande tendência a se pular no artigo, né? Porque às vezes ele tá descrevendo trabalho, né? Tem que pensar, questão né? técnica, são metodologias que você nunca ouviu na vida, então, tá fazendo análise, daí tá descrevendo o equipamento, o método, enfim, é muito termo técnico, então a grande tendência é você pular a metodologia. Para realidade infelizmente, de grande parte, ele o resumo, como você comentou, outros vão ler o artigo, mas vão pular a metodologia, e aí o ideal mesmo é você se debruçar. E assim, isso foi algo que eu aprendi especialmente fazendo pós-graduação em estrito sensu, no meu mestrado e agora no doutorado.
metodologia é a grande chave da questão, porque Sim. todo o resultado que você apresenta, a Depende questional da é como que você chegou nesse resultado? Aí você fala, não, eu fiz assim, assim, assado. Tá, mas aí começa as ponderações, tudo em cima prol da da metodologia. metodologia. Então, isso vai ter, gerando, né, o raciocínio de quão importante é você entender o método que foi feito para poder discutir o Só que resultado. você falou, a metodologia você tem que entender o método científico, você tem que conseguir analisar. E primeira coisa, que já mata, assim, não sei se mata a clientela, mas a maioria dos que me aparecem, você tem que saber inglês. Exato. Ah, Entendeu? sim. E não Qualquer adianta você artigo jogar no bom Google hoje. Tradutor porque foge bem. E aí o que acontece? O cara não leu o artigo, ele leu a versão do Google Tradutor do cara que publicou. E daí ele chega pra você com a informação assim completamente distorcida, telefone sem fio, e fala, pô, vi lá que clenbuterol aumenta a massa muscular em cavalos. Não, mas o cara publicou lá, em cavalos. Em animais teve esse registro. E em humanos, os caras estavam usando hormônio. Tipo, não era bem o clenbuterol. Se for escatar as fichas nisso, não vai dar boa. Mas quer testar, testa aí. O coração é O teu. cara vai lá e coloca uma dose de cavalo de clenbuterol. Exatamente. É o saber interpretar. Fala aí. Se segurou agora. Dose cavalar de clenbuterol. Tem estudo chinês. Cara, eu li, eu tive que reler e eu duvidei da minha leitura. Falei, não tô entendendo nada. A quantidade de clenbuterol usada foi, acho que 5 meses. Foram 28, equivalente a 28 ml de clenbuterol. Uso contínuo. 28? Uso contínuo. Uso contínuo. Cara, vocês não Sobrou alguém no Cê- estudo ou não? Vocês sabem quanto que é usado clenbuterol em média? Ah, é microdose, né? Não, em ml. Vamos Ah. colocar em ml. Você sabe, né? Não. Não, eu achei que você... Desculpe. No geral, a gente passa... Ah, não. tipo, quando você passa pro teu pro atleta? atleta em ml. Vai 4, 5, 7, às vezes. Que já é assim, ó, atleta grande, sabe? O cara que tá iniciando, toma um e observa, me fala. Se você passar mal, cara, me fala. A gente vai parar agora. É isso. Toma 1 ml e fica. Porque ele acelera o coração, ele é um adrenérgico. Sim. Então, assim, adrenalina, epinefrina. Aí você pega 1 ml, você toca 28 e manda o grupo inteiro 5 meses. Depois daquilo eu fiquei pensando, será que eu abuso? Será que eu eu tento? Será que... Até onde eu vou? É que assim, Cara, ó, mas eu vou te falar que eu já fiz uma cagada dessa, tá? E, tipo, fui eu mesmo Experimentar. fui experimentar. E eu tava vindo... A sua dose segura. Eu falei assim, cara, eu fiz usei o clenbuterol, ok, Uhum. tava com uma dose, só que eu tava fazendo em comprimido, não tava fazendo ml, e eu não tinha... Atenolol na mão ali, E eu né? não tinha noção que era uma subdose de comprimido, ainda mais a Lander lá, que ela equivale a mais. Por exemplo, um comprimido É 40, né? daria quantos ml? O comprimido acho que é 40 40, miligramas. 40, Né? Então, é 2 ml. O que aconteceu? E daí eu comecei com 1 e fui subindo, parei em 3. Tava com 3, beleza. Só que eu fui progredindo devagar. Uhum. Daí, beleza, não tomei mais. Daí eu fiquei um mês sem. Falei, cara, vou voltar. Vou voltar nas 3 Nas que eu 3. tava fazendo. Cara, assim, deu 10 minutos, assim. Começou já o tremor constante muito rápido, taquicardia. Eu tava indo treinar, cheguei na academia 142 em repouso, assim. Eu falei, cara, não vou treinar, cara. Se eu treinar, vou pro fazer qualquer treino hospital, de cara. força, eu vou infartar aqui, cara. Foi. Vou te ensinar um Demorou uns 4, 5 horas, umas 5 horas pra eu estabilizar, assim. É, o Eu comecei a clenbuterol. fazer um cardio com baixa intensidade, só pra ir trabalhando o coração ali, pra ver se... Vou te ensinar um truque bem maléfico, tá? O clenbuterol, quando você voltou, você sente realmente o mal-estar, os colaterais negativos que a gente, né, não quer. Porque o resto que a gente quer, na verdade, é colateral, mas também não é o objetivo do fármaco, né? O que mais me assustou O negócio é pra asma, pra cavalo. A foi gente o BPM em 140 em repouso, isso que mais me assustou. Então, só que tá. O pessoal costuma fazer esse ciclo, parar lá, faziam lá uma semana, parava uma semana. Ou usavam 2 semanas, parava 2, lembra? E daí voltava com dose baixa. Na verdade, tudo que para de acontecer são os efeitos colaterais perceptíveis. Tá? Ele continua te machucando por dentro, mas você não sente mais. Mas ele tá funcionando, então o metabolismo tá acelerado e tudo mais. Tanto que eu citei esse estudo por quê? Foram 5 meses É. de uso Você contínuo, não numa vê isso, né? superdose. Cara, imagina. Aparentemente não foi registrado, né? Eu imagino que o Conselho Ético chinês tem um limite também. Não falou que ninguém morreu. mas é que tem coisa que só acontece lá, né, camarada? Cara, tem umas coisas bizarras, assim. Mas daí eu falei assim, não, eu vou Detalhe que os brincar. caras já são secular, né? Ah, Imagina mas onde ele- chegar. Eu vou brincar com 3 ml e eu vou ficar nisso, assim, ad eterno. Cara, eu toquei 3 meses da preparação. Aí terminei a preparação, falei, vou tocar mais um mês, é só pra ver o que acontece. Suave, cara, continuou funcionando plenamente.
sem precisar colocar o... Mas você não parou, né? E depois... Sem o fumarato do setor de feno. Não, eu fiquei 4 meses total com ele. Daí eu desmamei no meio dele. Eu acho que nem precisava desmamar, tá ligado? Mas dá pra usar contínuo. Se é o dia que você quiser usar. Eu acho que o problema foi o que eu fui fazer o desmame dele, esperei uns 20 dias, coloquei de novo. Então, ele volta só os E o problema é que eu trabalho com as mãos, né, cara? Você vai massageando 3 vezes mais. Assim, tremendo, ou ela vai achar que eu sou inseguro, ou vai achar que tem um parto. Não dá, né? Não, mas é pior se ela achar que ficou bom, né? Pô, essa técnica tá boa. E daí você vai ter que continuar usando pra sempre. É só vibração agora. Agora, Smar, só pra gente fechar aqui. O que você põe no prato? De comida mesmo? De comida, né? Cara, eu tô com uma dieta limpa agora. Clean label. Tá bonitinho agora. Tô 200 gramas de arroz ali, tô com 180 de frango. Sempre... Saladinha, verdura. Aí, boa. Opa, fibra, tem que ter fibra. Uma fibra e uma paçoca. Boa. E você, filhão? Eu sou jaguara, entendeu? Você é ogro? Não é ogro, assim, cara, tipo... A camarada tava na padoca antes de entrar aqui. Não, eu tô com um docinho ali pra levar pra casa, cara. Boa. Então, assim, eu sempre faço a questão. Eu tenho 5 refeições. Uma é meu agrado. Mas se eu agrado, assim, às vezes pode ser lá um wheyzinho com aveia e um pouquinho mais de leite em pó do que deveria ter. Boa. E às vezes é um docinho. Porque ele me dou esse direito. Se eu ver que aí realmente tá acontecendo alguma coisa, tipo, não, tô começando a ganhar peso e tal. Aí você já vai dar uma mudada. Aí eu já vou mudar a estratégia e tal, ou ver se eu tô meio jaguara também no cardio, enfim, essas coisas. Mas no geral eu levo assim. Eu não tô mais competindo, não tô mais fazendo nada. Você mantém o padrão e o espelho é o teu... Espelho é meu guia. Os exames tá saindo bem, tá tudo certo por enquanto. Show de bola. E aproveitar para vocês divulgarem o trabalho de vocês, onde que o pessoal vai aparecer aqui o contato de vocês, né? O Instagram. E para que eles podem procurar, como que eles podem contar com vocês, diretamente para as câmeras. Cara, então, na verdade eu trabalho com dor em geral, né? A gente trabalha com a parte preventiva, mas dor é uma coisa que todo mundo tem. Então é fácil de vender esse peixe. É verdade. A gente tá tendo lá com o Rodrigo na Clínica Santorini. Qualquer um que esteja sofrendo algum desconforto não ache que a dor é algo normal. A dor é um sinal que o seu corpo está respondendo a algum processo, pode ser inflamatório, infeccioso, e algo está fora do normal. Então nos procure lá. E eu tenho um Instagram, Adriel_Smiley. Eu falei, mais fácil Adriel, que vai dar muita confusão aqui. E para informações um pouco tenebrosas, entendeu? Conflitos, questões filosóficas dentro do fisiculturismo. Deep Web daí. Deep Web, entra lá, entendeu? Tem uns conteúdos. Tem bastante coisa de treino, na verdade. E agora eu comecei a falar, uma coisa eu vou jogar merda no ventilador. Vou começar a falar do que o pessoal não tá querendo falar. Não exatamente de dose de hormônio, mas assim, conflito de atleta, sabe? BOs. Alguma coisa que gera cancelamento? Ele é o cara polêmico do Instagram. Cara, eu tô evitando ser cancelado, mas eu tô liberando. Eu tô brincando no negócio. Boa. Show. Então, pessoal, é isso. Agradecemos a presença de vocês. Foi muito enriquecedor para nós, para o pessoal que está assistindo. Fica o contato deles. Lembre-se, né, de se inscrever aqui no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Boa. E teremos muitos mais programas aqui do nosso podcast Põe no Prato. Gente, obrigado. Valeu. E a gente se vê. Um abraço. Valeu. Até.